Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou o evangelista Márcio Emerson e hoje estou aqui com meu amigo, companheiro, pastor George Lucas. Pastor George, fique à vontade, seja bem-vindo a este canal. Obrigado, meu irmão. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, meus irmãos, uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto abençoado. Amém. A ideia aqui hoje, como você pode ver aí no título, é entender melhor sobre pastor e também os pregadores. Pastor e pregador, e dentro desse tópico, nós temos alguns subtópicos que nós vamos aqui desenrolar conforme a conversa. Então, assim, pastor, hoje o senhor está na Assembleia de Deus em Coraci, é pastor de uma área, me conte mais como é que está essa sua rotina pastoral. Bem legal. Bem, nós estamos na Assembleia de Deus em Coraci já fazem algo em torno de 4 anos. E nesses 4 anos estivemos dirigindo congregação e posteriormente tendo tido a oportunidade de também supervisionar áreas. Então esta é a segunda área que eu estou. A primeira área que eu estive, a área 32, uma área que tinha algo em torno de 6 igrejas. Depois desmembraram, foram apenas 3 e passamos 1 ano e 8 meses ali. E agora a segunda área que nós estamos, a área 26, uma área também muito abençoada, 3 congregações que nós temos o privilégio de servir e fazer parte desse povo lindo, né? A gente tem uma filosofia aqui bem legal, que a igreja não é apenas o lugar que você vai, porque é uma família que você pertence. E é muito bom quando a gente pensa assim, a igreja é como uma família. Perfeito. E nesse interim, antes disso, obviamente, o senhor era pregador. Sim, por muito tempo. Na verdade, o pregador nunca deixa de ser, né? Verdade. Mas o senhor exercia na itinerância, pregando a palavra de Deus. E desde quando o senhor prega a palavra do Senhor? Bem, eu comecei muito cedo, né? Jesus me salvou em 2011. E quando Jesus me salvou, ele colocou em mim também esse desejo pelas Escrituras, essa fome pelas Escrituras. E eu, por muito tempo, ali tive bastante tempo de leitura das Escrituras. Hoje continuo lendo, Sim. né? Mas os primeiros anos foram anos muito intensos e foram anos que estava no seminário, etc. Então comecei a pregar já fazem mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos pregando, desde culto nos lares até congressos, né? Onde o Senhor nos dá uma oportunidade para falar, a gente fala do amor dele, da palavra dele. E é importante ter essa convicção de chamado, para que possa, então, de fato, exercer o ministério. E a pergunta que eu faço sobre esse chamado, hoje, entre ser pregador e pastor, o que é que incendeia aí o seu coração? Bem, assim, é algo bem interessante, porque quando eu comecei, eu queria só ser um pregador. Eu gostava de pregar, continuo gostando, inclusive. Faço com amor, e essa, inclusive, é uma das formas de você identificar a sua chamada. Muitas pessoas têm essas dúvidas, né? Para que eu fui chamado? Qual é o meu ministério? Qual é o meu dom? E tem um autor, Mark Twain, que ele diz que dos 2 maiores dias da sua vida, o primeiro é o dia que você nasce. E o segundo é o dia que você descobre o porquê. É o dia que você encontra o seu propósito. E o seu propósito ele é descoberto por aquilo que faz arder teu coração. Eu estou me lembrando agora de Jeremias 20, quando ele disse assim: Senhor, eu não falarei mais do teu nome. Ele estava frustrado, estava preso, levou um tapa na cara. E ele disse: Senhor, tu me iludiste, fui iludido. Não falarei mais do teu nome. Mas depois ele diz: quando eu digo que não falarei mais do teu nome, a tua palavra vem e arde nos meus ossos. Então essa chamada que Hernando Dias Lopes diz, né, como uma algema invisível, né, você não consegue ver, mas está lá, te segura, te prende. E eu comecei a pregar, só que eu percebi algo, que apesar de algumas pessoas aceitarem Jesus, quando eu voltava naquela mesma congregação, elas não estavam mais lá. Sim. Então eu comecei a perceber a importância do discipulado. E sem eu perceber, era Deus já inclinando o meu coração para o ministério pastoral. E aí foi quando, em 2016, 2017, eu tive a oportunidade de começar essa jornada de dirigente, né, de congregação, liderando igrejas e etc. Então, eu senti meu coração sendo inclinado. 1 Timóteo 3, versículo 1, Paulo diz que aquele que almeja o episcopado
excelente coisa deseja. Então, muitas pessoas vendem para nós o seguinte: não, se você é pastor, o escolhido não tem escolha, né? Não, pera lá. Mas o texto fala de um desejo. Ok. Aquele que almeja o episcopado, excelente coisa deseja. Então, o ministério ele se dá por um desejo. Você vai sentir essa inclinação do seu coração. Uma outra pessoa diz: Deus me livre. Bate até na madeira, né? Brincando. Deus me livre, não quero isso não. Por quê? Porque não é o chamado dela, não é o dom. Mas para quem foi chamado, apesar de todos os desafios, ela se vê feliz fazendo aquilo que ela foi chamada. Sim. E alguém disse, eu acredito nisso, que nada te trará mais alegria de fazer aquilo que você foi chamado por Deus para fazer. Sim, perfeito. E é justamente esse conflito que a gente se depara com muitos irmãos que estão iniciando essa caminhada do ministério, o ministério da pregação e o ministério pastoral. E aqui entra a grande pergunta, que talvez a partir dela a gente vai desencadear outras perguntas. Há diferença entre o pregador e o pastor? Quem é o pastor e quem é o pregador? Quais são as divergências e convergências que tem nesses dois ministérios? Um dos melhores livros que eu li foi o livro Amado Timóteo. Esse livro é um livro fantástico. Por quê? Porque eles são 20 pastores, todos com mais de 30 anos de ministério, aconselhando um pastor que está começando. Então você pega 20 pastores experientes aconselhando um pastor que começou agora a sua chamada pastoral. E num capítulo lá, ele diz o seguinte: o pastor ele tem 5 funções. Se você pegar em alguns casos assembleanos, às vezes até 6. Quais são? Pregação. O pastor, ele é alguém que prega. Nem sempre ele vai ser um grande pregador, mas ele também tem essa chamada para pregar. Ensino. O pastor também ensina a palavra de Deus. Aconselha. Ele também aconselha pessoas. Ele lidera a igreja. Intercede pelos santos, está orando pelo rebanho de Deus. E no caso da Assembleia, muitas vezes entra na administração. Então ele é um administrador. Então a pregação faz parte do ministério pastoral, mas ela não é o ministério pastoral. O meu pastor Carlos Ari, chega a dizer o seguinte, que a pregação, na verdade, é 30% apenas do teu ministério. Existem outras coisas. No entanto, o pregador, por sua vez, aquela pessoa que tem essa chamada para levar o evangelho, ele já vai ter mais esse compromisso em ler as escrituras, estudar as escrituras para pregar aos ouvintes. Então, ele tem seus desafios. Por quê? Porque pense num pregador que tem, por exemplo, um certo renome, uma certa visibilidade social. Se ele pregar a mesma mensagem que ele pregou ontem, hoje, alguém vai estar dizendo: o que foi que aconteceu? Está repetindo mensagem? Sim. Então ele tem esse desafio de estar sempre estudando para trazer a mensagem de Deus ao coração se atualizando direto, se atualizando, lendo e se especializando em falar aos diferentes públicos. Porque você tem diferentes públicos. Um dia te chamam para um culto evangelístico. No outro dia te chamam para pregar para obreiros. E a mensagem num culto evangelístico é uma, num culto para obreiros é outra. E quarta-feira tem o culto das crianças. Então, o pastor também tem os seus desafios. Qual é o desafio do pastor? Aconteceu comigo recentemente. Eu fiz um velório de manhã, um culto fúnebre, e à noite tinha um noivado para fazer. E aí que você tem que ter muita inteligência emocional, né? Provérbios 4:23, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, que dele procede as fontes da vida. Porque, meu Deus, agora eu estava chorando com algumas pessoas e agora estou me alegrando com outras, né? Então, eu não diria que um é mais fácil que o outro. Sim. Eu acho que essa é uma forma errônea, equivocada de nós definirmos o ministério do outro. Eu acredito que são apenas diferentes, mas que se completam. Por exemplo, eu hoje estou cuidando de vidas que um pregador foi usado por Deus para ganhar. Olha, né? Deus ele nos chama para cuidar de filhos que não fomos nós que geramos. Entendi. Então, eu acho que eles se complementam. Né? Entendi. Perfeito. E hoje, o que mais se discute nas redes sociais muitas das vezes o pregador ele não tem muita responsabilidade com a igreja local.
E ele não consegue ter essa administração. A gente põe lá agendas abertas, ou agenda do mês, do 1 ao 31, ele está pregando, não para, um movimento ao outro. Até que ponto isso é prejudicial? Até que ponto isso é prejudicial para a vida do Ministério do Obreiro? Qual é o seu ponto de vista quanto a isso? Eu sou muito sério quanto a isso. Eu acredito que se nós não tivermos esse tempo para congregar, se nós não tivermos esse tempo para sentar para ouvir a nossa liderança, para sermos ministrados, eu acho que nós não temos autoridade para pregar. Eu acho que, inclusive eu faço isso como pastor. Quando alguém me sugere alguma indicação, eu pergunto, congrega onde? Quem é o pastor? Né? Porque eu vi isso na prática. Geralmente, quando alguém passa muito tempo sem se congregar, problemas sérios começam a aparecer. Porque por mais que você esteja pregando ali, você também precisa ouvir a palavra de Deus. Você também precisa ser ministrado pela palavra de Deus. Você precisa ter uma liderança a quem você presta conta. Né? Você precisa ter pessoas a quem você deve satisfação da sua vida. Você precisa de uma liderança sobre você. Por mais que sejam os teus dons. Você precisa de uma liderança. Então, eu acho completamente equivocada essa prática de você não ter uma liderança sobre você. Eu acho que os pastores, e eu me coloco no meio deles, nós precisamos ter mais critérios quanto a isso. A quem nós franqueamos oportunidades, etc. E por conta disso, talvez não tem como a gente eliminar em sua totalidade os escândalos, as heresias, os comportamentos errôneos de alguns obreiros, mas já seriam atenuantes. Esse critério que o senhor acabou de falar. Sim. É ser mais criterioso para escolher, seja para pregar no culto de quarta-feira da semanal ou para pregar no congresso. Sim, com certeza. Então, significa dizer que os pastores também, em virtude de alguns escândalos que acontecem nas congregações, nos templos, em campos, também tem parcela de culpa por não ter essa triagem, esse critério em trazer alguns homens para ministrar. É bem desafiadora essa resposta. Está me colocando em problema aí. Mas fique à vontade. Eu penso o seguinte. Nós precisamos ser criteriosos com as pessoas que nós damos o microfone. As pessoas com que nós chamamos para pregar. Por quê? Porque nós seremos cobrados um dia por isso. Sim. E aí, quando você dá um microfone para alguém, quando você dá uma oportunidade dessa para alguém, você está dizendo que você aprova a vida daquele camarada. Você está dizendo isso. E se você aprova, é porque você conhece. Ok. Então, eu acho que o grande problema é, às vezes, nós valorizarmos mais o dom do que o fruto. Mais as habilidades do que o caráter. Mas como diz o Josué Gonçalves, não basta ter carisma, tem que ter caráter. Preciso saber quem é, preciso saber quem é a esposa dele, preciso saber onde ele congrega. Você não precisa de todo o currículo. Né? Isso também não pode, como algumas igrejas infelizmente já fazem. Não era nem para falar isso aqui, mas vou falar. Né? Que medem um pregador pelo número de seguidores que tem na rede social. Não. Eu já sofri isso. Já sofreu isso? Que loucura. A primeira pergunta que fizeram foi: pastor, o senhor tem quantos seguidores no Instagram? Nossa. Não. As perguntas a serem feitas devem ser outras. Né? Acerca do nosso caráter, acerca de quem nós somos, de onde nós congregamos. Rapidinho, pastor, devido a essa onda social, esse desejo desenfreado pelo engajamento, pelo entretenimento, pelo hype, aí acaba desencadeando mais para esse lado do que de fato é importante, que é o caráter, que é a vida do pregador. E a gente vê o prejuízo disso. Né? Que às vezes usa-se todo um recurso, né, de estratégias, né, para alavancar o ministério, mas não tem estrutura para aguentar. Né? Porque o ministério ele é forjado no sofrimento. Né? Sim. A escola do obreiro é também uma escola de sofrimento. Okay. Eu lembro de Jó, né? Jó ele não entendia porque passava pelo que ele estava passando. No capítulo 3, ele pergunta por mais de 7 vezes por quê. Ele perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu bens. Ele não entende, mas no capítulo 42, versículo 5, ele diz: agora os meus olhos te veem. Te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos
te vem. Jó está entendendo porque passou pelo que passou. Para que ele fosse levado num nível mais profundo em Deus e de conhecimento de Deus. E o obreiro, de forma análoga, é a mesma coisa. Ele passa por situações em sua vida que ele se pergunta por quê. Mas lá na frente ele entende. É Deus criando neles estruturas para que ele possa ser uma referência na sua geração. Perfeito. Pastor, existe também um outro ponto que eu queria ressaltar para o senhor, é que tem muitos bons pregadores. Só que quando ele assume um trabalho, ele acaba dando uma desestabilizada, ao ponto de colocar em xeque a sua própria família. Então eu tenho percebido que muitos irmãos, eu até usei um termo uma vez, que se tiver errado, por favor, coloque nos comentários aí, se tiver errado esse termo, mas eu coloquei um termo que a obra mata. Quando? Quando não há estrutura. Quando? Quando não há uma compreensão de que a família é o meu primeiro ministério. E por fim, quando? Quando eu não entendo o chamado que eu estou exercendo. Qual é a sua opinião quanto a isso e quanto isso é, o que como pastor hoje o senhor coloca em prática para ter esse equilíbrio, família e o ministério? Efésios 5:25, né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, né? Esse é o nosso grande chamado, né? É um chamado sacerdotal, chamado do lar. A forma que você vai lidar com a sua esposa. Porque ela é o seu primeiro rebanho. Né? Então, já houve vezes que eu percebi minha esposa fria. Percebi minha esposa meio indiferente com as coisas de Deus. Eu tive que tratar o coração da minha esposa. Orar com ela, chorar com ela, estudar com ela, pedindo a Deus o renovo. E graças a Deus já foi renovado. E preciso dizer que o contrário também é verdadeiro. Sim. Houve momentos que eu estava desanimado. Porque a gente, grandes homens de Deus, como disse alguém, ainda são homens. Ainda são homens. Ainda são homens. Tem suas crises, tem suas angústias, tem suas dores. E várias vezes ela fortaleceu a minha fé. Provérbios 14, né? Versículo 1. A mulher sábia tem esse poder de edificar a sua casa. Né? Então, eu acredito que nós precisamos ter esse cuidado, né, com a família, com a esposa, com os filhos. E o que eu faço hoje em relação a isso? Eu tenho um tempo de qualidade com a minha família. É aquele momento que eu vou dar uma volta com a madame, é aquele momento que a gente vai no Igarapé, que a gente vai comer alguma coisa fora de casa, ou que a gente vai ficar na frente de uma TV assistindo um bom filme, Sim. achando graça. Porque não pode perder o romantismo. E às vezes eu pergunto para alguns amigos, cara, quando foi a última vez que tu saiu com a tua esposa? Ah, faz tempo. Como assim? Não pode perder aquela paixão do começo, aquele romantismo do começo. Tem que alimentar isso. E isso é uma pregação. É lindo você ver. Eu não me esqueço até hoje, no dia que eu estava em Colares, eu vi 2 idosos, bem velhinhos, o casal, dentro de um igarapé, um banhando o outro. Incrível. É uma pregação. Né? Os filhos, né? Vai dar uma volta com o filho, né? Eu vi esses dias um vídeo, o filho fazendo uma apresentação na escola, todo tímido, todo temeroso. E quando ele viu o pai dele, quando ele viu a mãe dele, ele abriu aquele sorriso, sabe? É presença. A presença é mais importante que os presentes. Acho que é uma coisa que a gente precisa aprender. A presença é mais importante que os presentes. Ok. É forte. E a gente falha disso, tá? Eu falhei muito nisso. Não, isso aí é um ponto. Eu falhei nisso. Eu falo, Várias vezes. eu estou hoje, inclusive eu quero indicar aqui para os irmãos 2 livraços que eu tenho meditado, que é sobre disciplina espiritual, tá? Aqui o Donald White, ele traz com bastante excelência esse ponto. Ele fala sobre as 3 verdades que Deus atua para atrair o homem para a santidade. A primeira verdade são pessoas, a segunda verdade são circunstâncias e a terceira verdade são disciplinas espirituais. Qual é o diferencial das disciplinas espirituais? É que as pessoas é opcional tu ler, orar e jejuar. Circunstância é opcional tu ler, orar e jejuar. Disciplina independente das. Você tem que ler, orar e jejuar. Livraço, uma super indicação, e aqui é um clássico. O essencialismo, ele te ensina a criar hábitos que de fato vai transformar a tua performance como ser humano. Indicação, hein, pai? O canal está inscrito, fica ligado aí. Meu pastor, para nós concluirmos aqui, que a minha vontade mesmo é continuar esse processo aí de conversa muito bacana. Hoje, o pastor e o pregador, ele tem um conflito, e esse conflito eu confesso que ele é pessoal.
Até que ponto eu tenho que focar exclusivamente no ministério? E até que ponto eu preciso fazer o equilíbrio da minha vida secular? Hoje o senhor é professor, leciona também na vida secular. E como é que o senhor enxerga esse mundo da vida do pregador, da vida do pastor, integral ou semi-integral, e também a vida secular? É possível administrar isso? Eu acho que eu também tenho alguma leitura em filosofia, e a filosofia ela se preocupa às vezes mais com a pergunta do que com a resposta. Porque eu acho que a gente precisa definir o que é ministério. Porque a palavra ministério, ela vem de uma palavra que significa um serviço. E nesse sentido, a nossa vida é um ministério. O ministério não é apenas aquilo que eu faço, o ministério é aquilo que eu sou. Porque essa questão de religioso e secular é moderno, é atual e não faz parte do conceito bíblico das coisas. Sim. Por exemplo, tem um teólogo alemão, Abraham Kuyper, holandês, Abraham Kuyper, que diz o seguinte: não existe 1 centímetro da realidade que Cristo não possa dizer isso é meu. Né? E o C.S. Lewis, ele também tem uma frase semelhante, ele diz assim: eu creio em Deus como eu creio no sol. Não apenas porque eu posso ver, mas porque através dele posso ver todas as outras coisas, que é a ideia de cosmovisão. E Paulo, ele tinha essa ideia, porque ele diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 25, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo. Para quê? Para a glória de Deus. Ok. Então, o meu trabalho pode ser também uma extensão do meu ministério. Sim. E aí você tem centenas de pessoas que foram alcançadas, centenas de milhares, na verdade, pessoas que foram alcançadas aonde? Não numa igreja, mas no trabalho. Já que essa pessoa não vem até a igreja vai até o trabalho dessa pessoa. Como? Através desse irmão que está lá no trabalho dele. Né? A gente tem, por exemplo, na Bíblia, o apóstolo Paulo, algumas vezes, como na igreja de Corinto e na própria igreja de Tessalônica, Paulo trabalhando. Né? Ele construía tendas. E ele diz: eu fiz isso para não ser pesado a ninguém. Né? Então, ele, ao mesmo tempo que fazia a obra de Deus, ele trabalhava. E assim o nome de Deus era glorificado. Sim. E não havia impedimentos para a obra de Deus. Então, eu acredito que algumas pessoas vão ser chamadas para exclusivamente fazerem a obra de Deus. Estado integral, né? Integral. Algumas pessoas vão ser. A gente vê Pedro, né? Era um pescador, Jesus disse: vende após mim, eu vos farei pescador de homens. Sim. Acabou. Não vai ser mais pescador de peixe, vai ser agora um ganhador de almas. Ok, a gente vê esse chamado. Mas a gente vê Paulo, por exemplo, construindo tendas. É um bivocacional. E nem por isso Pedro foi maior que Paulo, ou Paulo foi maior que Pedro. São diferentes chamados. E aí tem desafios, mas também tem privilégios. Desafio, por exemplo, da pessoa que vive realmente para a obra, é que nem sempre a obra vai te proporcionar tudo aquilo que você quer. Ela pode te proporcionar, às vezes, tudo que você precisa. Mas nem sempre o que a gente quer é só o que a gente precisa. Às vezes a gente quer tomar um sorvete, às vezes a gente quer dar uma volta, e às vezes isso não tem essa oportunidade. Mas também tem os desafios de ser bivocacional. Às vezes você queria estar ali na igreja, você queria estar ali fazendo uma obra, tem uma viagem para você fazer. Não posso, porque amanhã eu tenho trabalho. Como é que eu faço? Né? Então, são desafios. Agora, foi uma coisa que eu descobri depois de alguns anos. Eu fui alguém que se dedicou integralmente à obra por muitos anos. E de 2019 para cá que eu já tenho mais integrado essa questão mais educacional, né? Tanto com a questão do EJA, Educação de Jovens e Adultos, aula de inglês, cursos de teologia, etc. E eu consigo ver as bênçãos de ser um bivocacional, de ter essa oportunidade de trabalhar. Como também eu vejo, às vezes, os desafios. Eu preciso dizer: olha, irmão, tal hora eu não consigo, estou ocupado. Né? Esse é o desafio. Acho que para um obreiro, é bom que ele seja bivocacional, até que Deus o chame para que ele seja completamente integral. Integral, né? Então, eu acho que se for a vontade de Deus, numa hora Deus vai chamá-lo, como Deus fez com Pedro. Sim. Não, agora eu tenho um amigo que estava vivendo um tempo muito bom na igreja, ele estava empreendendo, estava prosperando. Não é errado ganhar dinheiro, né? O problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro de ter. E ele estava prosperando muito, só que a igreja dele estava vivendo um tempo tão bom de crescimento, de avivamento, de
pessoas sendo salvas, de necessidade discipulado, que ele disse assim, eu estou sentindo no meu coração de abrir mão do meu trabalho. Forte. E ele abriu mão e foi. E ele está muito feliz, cara. Ele manda áudios assim, e eu me alegro com ele também. Sim. Agora, o que a gente tem que ter cuidado é não fazer da experiência do outro a nossa experiência. Porque é Deus que quer tratar conosco de um jeito, Deus vai tratar com o outro de outra forma. Então, acho que com o tempo a gente tem que fazer essas leituras e pedir para Deus discernimento, sabedoria, aquela famosa oração, né? Deus, me ajude a mudar aquilo que eu preciso mudar, me ajude a entender as coisas que não vão mudar e que eu sei que não adianta eu trabalhar para mudar, e me dê discernimento para saber distingui-las. Precisa saber esse tempo, né? Porque eu já vi também casos de pessoas que estavam trabalhando e foram para a obra e depois se frustrarem com Deus, mas Deus ele não é obrigado a te dar coisas que ele não prometeu te dar. Então a gente precisa desse discernimento. Eu não sei se foi claro, mas é porque é uma questão complexa. É muito complexa. E eu acho que o ponto cirúrgico que o senhor falou é que ele precisa ser bi. No caso aqui, o bivocacional, né? É que esse bi, né? Lá ele, né? Ele precisa ser bivocacional. Para quê? Para que ele possa entender ter essa administração ministerial, administração secular, até que, acho que esse é o ponto cirúrgico. Deus chamou, é Deus que está no negócio, meu irmão, tu pode estar num deserto, pode ir para exatamente, pode ir para um campo assim, uma igreja que precisa que você olhe aos olhos humanos e diz, meu Deus, que triste, que caótico, mas se foi Deus que te chamou, aquilo ali vai ser o teu oásis, aquilo ali vai ser o teu vale de resposta e providência. E eu tenho testemunhos disso, sabe, Lúcio? Eu lembro de uma época que eu estava literalmente vivendo para a obra e da obra. E às vezes era 11 horas da manhã e eu ainda não estava certo do que eu haveria de comer. Imagina, você é homem, não saber o que você vai almoçar, o que você vai falar para sua esposa, filho, né? E de repente chegava o irmão. É forte. E na prova eu estava comendo melhor do que na bênção. E trabalhava no restaurante, muito bom restaurante por sinal, e levava churrasco, levava comidas assim de primeira. Sim. Então se eu tivesse num dia normal, eu comeria ali um bife acebolado, glória a Deus por isso. Mas não, na prova Deus nos proporcionava algo melhor do que até quando nós estávamos na bênção. Então eu entendia como uma mensagem de Deus para mim, ó, estou no controle, eu cuido de ti, eu cuido da tua família. E tem muitos outros testemunhos semelhantes a isso. É forte, não, eu também tenho incontáveis testemunhos. Tem pouco mais de 8 meses que eu recebi uma profecia. E a profecia foi, te coloca na condição de profeta. Enquanto tu não entender o que é ser um profeta, ele falou, abre aspas, depender exclusivamente do Senhor, tu não vai viver algo sobrenatural. Meu Deus. Eu fiquei processando aquela profecia, né? Eu cheguei em casa, falei para minha esposa, olha, Deus falou, então tá muito claro que Deus quer de ti. Te posiciona. Vive a experiência de depender. Ainda que, por hora, você ainda não consegue viver em estado integral, mas tem essa experiência. Sim. E foi 8 meses, pastor Jorge. 8 meses. Não sabia de onde vinha, como ia acontecer, como ia proceder, mas não faltava. Os boletos estavam pagos, conta paga, alimento na geladeira, e Deus provia todas as coisas. Tremendo. E até o dia de hoje é incrível esse Deus que chama é o Deus que cuida. Que cuida, exatamente. Pastor, para nós finalizarmos, o papo está muito bom. Estou honrado pela conversa. Para nós finalizarmos, deixe para nós aí pelo menos 2, 3 conselhos que o senhor daria a um jovem que está iniciando o seu ministério, da pregação. Hoje, se o senhor fosse voltar lá no pastor Jorge, 10 anos atrás, 12 anos atrás, qual orientação o senhor daria para esse pastor Jorge? Eu vejo que eu sou assim muito abençoado. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo muito cuidado de Deus. Primeiro seria congregue. Congregue. A igreja não é apenas um lugar que você vai, a igreja é uma família que você pertence. Provérbios 17 diz, em todo tempo se ama um amigo, na angústia nasce um irmão. Provérbios 18:24 diz, quem tem muitos amigos sai perdendo, mas tem amigo mais chegado que um irmão. E isso se aplica muito à igreja. Eu já vi a igreja fazendo por mim o que pessoas da minha família não fizeram.
como pastor, já fiz muitos velórios e muitas vezes eu vi aquele corpo sendo velado sem nenhum familiar, mas a igreja quase inteira está lá. Então se congregue. Talvez você diga, eu estou trabalhando, tudo bem, mas é domingo que você pode ir? Ótimo. Escola dominical de manhã, culto à noite. Você pode ir mais do que isso, pode ir na sexta, vá na sexta. Você pode estar na quarta também, vá, congregue. Né? É muito bom. Hebreus 10, 25, não nos deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Segundo, ande com pessoas maduras na fé. Pessoas que tenham Deus na vida. É muito comum um jovem querer andar com um jovem. O jovem se entende, tem os mesmos desafios, tem as mesmas dificuldades. Mas Provérbios 13, 20 diz: aquele que anda com o sábio se torna sábio. Estava pensando ontem à noite no discipulado de Elias e Eliseu. Elias chamou Eliseu e Eliseu começou a andar com Elias. E é interessante que quando Elias estava para ser arrebatado, Elias dizia assim: fica aqui, que eu vou a tal lugar. E Eliseu dizia: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Para onde tu fores, eu irei. Eu me lembro de Ruth, Noemi dizendo: voltas, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então, ela queria estar próxima, Eliseu queria estar próximo. E um dia falaram sobre Eliseu. Este é Eliseu, aquele que deitava água nas mãos de Elias. Ou seja, então falando, olha, o discípulo do profeta agora é profeta. Aleluia. Então ande com pessoas maduras espiritualmente, pessoas que transmitam Deus para a sua vida, pessoas que te inspirem. Eu gosto às vezes de estar com alguns amigos, você citou um deles, o Marco Silva. A gente se inspira, você vê pregando, nossa, que bênção. Você se inspira, e ser mais maduro do que você não precisa ser mais velho que você. Sim. Majoritariamente vai ser, mas não precisa ser. Terceiro, estude, cara. Estude. O conceito de orare et labutare, que era o que os reformadores chamavam de oração e trabalho. Né? A gente tem que orar, porque, como diz E.M. Bounds, naquele livro O Poder da Oração, homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Ele continua dizendo: Deus não unge métodos, Deus unge homens. A igreja está atrás de melhores métodos, Deus está atrás de melhores homens. Comunhão com Deus, intimidade. Mas não se esqueça de ler a sua escritura, de estudar a palavra de Deus, de ler bons livros. O pastor Márcio recomendou aqui excelentes livros. Leia bons livros. Tem gente que... Eu lembro uma vez um pregador que ele falou assim para mim: eu não leio livro não. Nem para pregar eu não leio a Bíblia. Comigo é joiologia. Ele falou. Eu fico pensando assim, essa pessoa é melhor que Paulo. Porque olha que coisa linda. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4,13, diz assim: quando tu vieres, Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troade, os pergaminhos e os livros. E os livros. Paulo já tinha mais de 30 anos de ministério. Ali é o ano 64, provavelmente. Ele já tinha um doutorado em teologia, tinha uma formação em filosofia, tanto é que em Atos 17 ele prega sem usar teologia, ele usa filosofia, o Deus desconhecido. Ele já tinha fundado igrejas, ele sabe que vai morrer, mas ele diz: eu tenho um pedido final. Qual é o pedido? Traz livro. Eu preciso estudar, eu preciso ler. Não sei, Paulo no final da vida precisava ler quanto mais a gente no começo. A gente precisa de bons livros. E o último, persevere, cara. Persevere. Às vezes você quer ter um renome, ser conhecido, ser levado em alguns lugares. Isso vai acontecer, mas no tempo de Deus. Persevere. Algumas pessoas têm uma chamada de Deus que vai se desenvolver de forma mais rápida, outros vão demorar um pouquinho mais. Só que o ministério não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não é a forma que você começa, é a forma que você termina. Paulo terminou dizendo: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, guardei a fé, persevere. É isso. É forte, meu amado. Uma honra, cara. Pastor, cara, obrigado. Uma honra, meu amigo. Obrigado de verdade. Parabéns por esse projeto. E assim, eu quero voltar. A sensação que eu tenho é que tem mais coisa nessa fonte aí que dá para tirar. E meus irmãos, obrigado pelo tempo, obrigado por você ter chegado até aqui.
Esse é o nosso pastor George. Siga ele nas redes sociais. Pastor, o senhor quer falar um pouco sobre o curso que o senhor leciona? Sim, pode ser. Se você tem interesse em concluir o seu ensino fundamental e médio, você é maior de 18 anos e ainda não terminou, nós podemos lhe ajudar nisso. Ou se você tem interesse em fazer um curso de teologia, né? Nós temos aqui o básico, médio, o avançado de teologia, o bacharel, reconhecido pelo MEC, pós-graduação, e também cursos profissionalizantes, né? Bombeiro civil, agente de portaria, dentre outros. Se você tiver interesse, a gente falou aqui sobre ser bivocacional, é interessante. Inclusive, tem igreja já, né, capacitando seus jovens para isso, né, jovens médicos. Nós temos aqui no campo de Coraci, por exemplo, um irmão que é da área de educação física, que está na Indonésia, trabalhando com missões e, ao mesmo tempo, coordena um time de futebol com crianças. Então, é uma forma de estar perto das crianças, evangelizando, mas através de uma formação. Então, invista também em sua carreira profissional. Pronto, perfeito. Meus amigos, é isso. Quero agradecer você mais uma vez por ter ficado aqui conosco até o final deste vídeo. E aí você também é convidado a curtir, compartilhar, inscrever-se no canal, né, deixar aqui o seu like e também seu comentário do que você achou dessa entrevista. Deus abençoe e até o próximo vídeo.